poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência, preciosa audiência. Eu sou Natsa Matias, comigo, nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor, como vai? Tudo bem, Natsa, querido ouvinte? Estamos aqui de novo, com poucas palavras, mas nós esperamos que elas sejam muito usadas por Deus para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, que tem feito a diferença para nós. Tem tornado o programa gostoso de fazer, né, Natson? Muitos desafios e perguntas. Desafios chegando. A gente está feliz com isso. Obrigado pela sua audiência. O nosso ouvinte de Petrópolis, Rio de Janeiro, Silvio Leonel, ele leu em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 18, que Jesus deu uma ordem, segundo Silvio, uma orientação extremamente dura sobre a questão do perdão e da reconciliação, quando diz que depois de algumas tentativas frustradas de reconciliação, se deve tratar uma pessoa que não se conserta como gentio ou publicano. É sobre esta preocupação do Silvio que o programa de hoje vai se debruçar. Bem, pastor Augustus, a pergunta do Silvio Leonel, depois de fazer suas observações, pode ser exposta da seguinte maneira: quando se dá esse limite, não se estreita a questão do conceito de misericórdia e o que significa tratar alguém como gentio ou publicano? Bom, vamos começar pela última pergunta, não é? Tratar alguém como gentio e publicano, nos tempos bíblicos, significaria tratá-lo como uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus. Lembrando que quando Jesus ministrou estas palavras, ele estava falando ao povo judeu, como judeu, povo da aliança, povo que havia sido escolhido por Deus. Os judeus se viam, e corretamente, como aquele povo eleito por Deus, e aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, eles eram considerados como perdidos, não é? Gente que não estaria no agrado de Deus. E havia essa expressão, gentio e publicano, ela significa simplesmente isso. O gentio significa aquele que não é judeu. E o publicano era aquele que era judeu, mas era cobrador de impostos que eram revertidos para o Império Romano, que estava dominando a nação de Israel. Ou seja, eram considerados judeus traidores, porque cobravam imposto do seu próprio povo para entregar aos dominadores. Então, Jesus está só usando a linguagem da época para se referir a uma pessoa que não pode mais ser considerada como parte do povo de Deus, né? Ela teria sido excluída, então teria que ser tratada como um gentio, como um publicano. Bom, o processo para se chegar a isso é um processo que demonstra misericórdia. Eu não creio nem que há estreitamento de misericórdia. Eu acho que, na verdade, há uma demonstração de muita misericórdia. Olha o que Jesus diz. Primeiro, se o teu irmão pecar, você primeiro vai conversar com ele pessoalmente. Aliás, se nós fizéssemos isso, acabaria com fofoca nas igrejas. É verdade. Porque, em vez de ficar comentando o erro dos outros, nós vamos diretamente à pessoa. Conversar com ele. Conversar com ele e dizer, é isso que você fez, é isso que você disse, a sua atitude está correta, e chamar aquela pessoa ao arrependimento, se ficar verificado de que ela de fato errou. Então, essa primeira tentativa, ela em particular, ela visa evitar a disseminação do que pode ser uma calúnia, porque às vezes acontece que você vai conversar com uma pessoa e você descobre que não foi nada daquilo, né? É boataria. E é o primeiro passo mostrando misericórdia. Se a pessoa que errou ouvir você nesse confronto pessoal, individual e particular, então Jesus disse, você ganhou seu irmão, no sentido de que você deu a oportunidade àquela pessoa dela pedir perdão a Deus, se arrepender e ótimo, né? A pessoa agora está em comunhão com Deus, está tudo bem. Se a pessoa estiver errada, de fato, cometeu o pecado, está claro que ela pecou, e ela não se arrependeu, da primeira vez, quando você foi exortá-la, conversar com ela em particular, você não deve desistir da pessoa, né? Mas deve voltar a falar com a pessoa, só que dessa feita, levando 2 ou 3 testemunhos, uma espécie de um petit comité, né? E aí agora, com um grupo menor, outra vez a pessoa tem que ser confrontada a respeito do pecado dela, né? Que ela possa se arrepender, que ela possa reconhecer e mudar de vida. Se a pessoa não escutar, ainda se permanecer endurecida no seu pecado, sem arrependimento,
Então vem agora a terceira etapa, que seria levar o caso à igreja, ao conhecimento da igreja, à liderança da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros, o conselho da igreja. E então essa pessoa seria chamada agora na presença da liderança da comunidade, e então ela seria confrontada pela terceira vez, ela teria uma terceira oportunidade de confessar o seu pecado e se arrepender. Se mesmo nessa terceira oportunidade, que já tem um caráter bem mais sério, né, e grave e oficial, a pessoa ainda permanecer endurecida, ela ainda não quiser se arrepender e confessar os seus pecados, então parece que nós estamos diante de uma pessoa que não é crente mesmo, não é, que não quer se arrepender, que está com o coração endurecido, está cega pelo pecado. Então, o que a igreja faz é considerá-la, então, a partir dali, como alguém que não faz parte do povo de Deus. Porque a condição para nós fazermos parte do povo de Deus é que nós vivamos uma vida de arrependimento. Não é que uma vida perfeita, mas uma vida onde, se o pecado existir, nós estamos dispostos a nos arrepender e consertar os nossos caminhos. Tá, quando então considera essa pessoa como gentil, ou seja, não inserida dentro desse status de povo de Deus, não significa também largá-la para lá, ou exatamente tratar dela, né? Não necessariamente. O que nós devíamos fazer é não considerá-la mais como irmão em Cristo, porque a atitude dela, dessa pessoa, demonstra isso, não é? Mas não quer dizer que todos os laços de relacionamento cessaram. Sim. É bom haver um acompanhamento pastoral, amigos, né, que ainda mantenham a porta aberta, porque o alvo desse processo de exclusão não é condenar a pessoa ao inferno eternamente, mas é levar a pessoa a refletir. O alvo da disciplina bíblica é ganhar o ofensor. Se ele não quis escutar as palavras de exortação e tudo, quem sabe essa medida, né, que é uma medida severa, ela não provoca aquele arrependimento que ela não quis demonstrar nos encontros iniciais. Então, sim, não é só para largar a pessoa, né, mas manter, se possível, um acompanhamento. Isso. Nesse mesmo tema, um ouvinte que não quis se identificar pergunta até quando um pastor pode continuar no ofício e ministério pastoral depois de cometer, por exemplo, adultério. Ele diz que na sua cidade um pastor fez isso 2 vezes e apenas mudou de endereço e continuou pregando normalmente, né? Será que está relacionado com esse tema aí? Eu acho que está sim, a questão da disciplina dos que vivem em pecado. Primeiro, é lamentável, né? Teríamos que ver que denominação ou que igreja esse pastor pertence pelo seguinte: nas igrejas históricas, tradicionais, que já são bem estruturadas, um pastor, ele tem que prestar contas dos seus atos, do que ele ensina e do que ele pratica. Então, normalmente, um pastor que comete adultério numa igreja presbiteriana, batista, ou congregacional, episcopal, luterana, metodista, geralmente, eu sei que até na pentecostal também, claro, na Assembleia de Deus, se o pastor comete adultério, ele está debaixo da autoridade de um diretório, de um presbitério, de alguém que vai cobrar explicações a respeito da sua atitude e, em seguida, afastá-lo, não é? Afastá-lo das funções, porque ele está desqualificado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que convém que o pastor, o bispo, o presbítero, ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, criando os filhos com toda disciplina e modéstia, porque se alguém não sabe cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus, da casa de Deus? Então, o casamento, né, do pastor é uma área crucial para a manutenção do seu ministério. Então, se ele adulterou, né, então ele não tem condição de continuar no ministério, pelo menos enquanto não houver uma restauração, né, se é que ainda é possível em casos assim. Agora, o que acontece, Nathan, é que tem pastores hoje em dia, né, que se denominam pastores, que começaram suas próprias igrejas, têm seus próprios ministérios, ele é que manda, ele é que manda, ele não presta conta a ninguém, né, dos seus atos, né, não está debaixo de um presbitério, não está debaixo de nenhuma organização que possa repreendê-lo, corrigi-lo pelas suas atitudes. Aí o sujeito faz essa lambança toda, né, e fica só mudando de igreja, mudando de cidade, e realmente traz essa reputação, né, esse nome, essa vergonha, né, para os pastores sérios, homens de Deus que querem viver uma vida reta e santa e que têm casamentos estáveis, bons e exemplares, né? Isso acaba afetando aqueles que estão
caminhando bem, como o senhor disse, né? Olha, esse aí também é pastor. É pastor. Pois é, o mau exemplo, né? Não somente que fere a consciência dos fiéis, né? Daqueles que desejam seguir o evangelho e que olham para os pastores como seus líderes, mas acaba servindo também de mau exemplo. Olha, se o pastor fez, eu posso fazer também, né? Exato. Eu lamento profundamente esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, e não concordo de forma nenhuma. Acho que um pastor que todos nós, infelizmente, estamos sujeitos a cometer erros, não é? E se cometer, nós temos que ser responsabilizados por esses erros. E uma das consequências para o pastor que comete, que peca nessa área, não é? E em outras, não é? E repetidamente, de fato, seria desqualificação para o ministério pastoral. Não tem como continuar, não tem autoridade nenhuma, né? Com que cara ele vai ensinar, né? Bem, então está aí essa última pergunta. O ouvinte preferiu não ser identificado, mas a primeira, com relação à questão do gentio publicano, foi a resposta para o Silvio Leonel de Petrópolis. Obrigado, Silvio, pela sua participação, e você também que mandou esta outra pergunta, preferindo o anonimato. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Bem, obrigado pela sua audiência. Chegamos aqui ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Nosso WhatsApp é 62 81 17 29 86. Continuamos recebendo as suas mensagens. Tem gente que agradecendo a audiência, mas também enviando bastante perguntas que trazem os desafios e as complicações, às vezes, para o pastor Augustus Nicodemos aqui responder para vocês, tá bom? Para mim é sempre uma alegria, não é? Pode mandar, se a gente puder, continuamos respondendo. Exatamente. Bem, vamos então encerrando, pastor Augustus? Sim, só lembrando do tema do programa, a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12. Deus açoita a todo aquele que ama e corrige a todo aquele que recebe como filho. A disciplina faz parte do processo amoroso de Deus pelo qual Ele nos corrige e nos prepara para a eternidade aqui nesse mundo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.